Tem umas pessoas que não conhecem, apesar de poucas também. Mas meu nome é Mauro. Eu faço parte do Jota desde 2015. Então, eu vim do AES, aí dentro do Jota participei de eventos, coordenei eventos, fui paroquial, sou do jornal, fui apoio geral também e hoje coordeno o jornal, né? E fiz jornada 65. Já tem uns anos aí. Acho que como vocês viram, os meninos pediu pra gente poder falar um pouco sobre masculinidade, para completar a reunião de semana passada. Foi até bacana que eu até conversei com a Alice, que ela conduziu a reunião de semana passada, e o que eu trouxe hoje veio para completar, finalizar o que ela veio falando semana passada, né? A gente estava até conversando agora no final de tarde. Então, antes a gente precisa... Eu até montei um roteirinho aqui, então vocês vão ver que meu olho vai desviar. É porque eu estou seguindo o roteiro para não me perder. Mas primeiro, antes a gente começar a trabalhar o que é masculinidade, e até trazer da feminilidade também, eu vou agarrar as palavras, a gente precisa voltar um pouco de primeira, assim, porque esses dois termos, eles tratam do ser humano. Então, antes da gente partir para o masculino e para o feminino, a gente tem que pensar um pouco com o que é ser humano. A nossa dignidade como pessoa. Porque o ser humano, ele é construído através das nossas experiências, através das nossas histórias, da nossa família, das nossas escolhas também. E quando a gente começa a se enxergar como ser humano e a gente toma consciência que a gente é algo criado com algum propósito, que é o propósito de amar, como diz o catecismo, que o homem foi criado no amor, pelo amor e para amar, né? Então, quando a gente toma consciência disso, o que é o ser humano, o que é a nossa vida, a gente parte para a definição mais específica, que é o masculino e feminino. Porque, como fala no Gênesis, Deus o criou, imagem e semelhança, homem e mulher o criou. Então, primeiro a gente parte na criação, a gente é criado, a gente é amado, imagem e semelhança de Deus, e depois a gente parte para nossas diferenças e detalhes da existência, assim. E a masculinidade vem completar o que nós somos, no caso os homens, né? Mas ela trata tudo aquilo do nosso jeito de agir, o jeito de ser, relacionado ao homem, próprio do homem. Está muito ligado à nossa sexualidade também, é o jeito como a gente interage com o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, o jeito como a gente toma nossas decisões, como a gente se escolhe as nossas prioridades, como a gente coloca o que queremos ou não queremos para a nossa vida, e até dita um pouco também dos nossos sonhos, né? Então a masculinidade ela vem pegar o homem e vem ensiná-lo como é viver o mundo de acordo com o que Deus sonhou para ele, assumindo um papel dentro de toda a criação. Porque com exceção dos padres celibatários, a gente vai se casar um dia e se completar junto com a mulher, então se torna um só. Mas da mesma forma, a gente tem um papel específico, né? Então, e traz essa função do homem, né? Que o homem foi gerado para proteger, para cuidar, para amar. Só que nesse meio tempo, desde que o homem foi criado, sonhado já ia falar machismo, com a masculinidade, a gente tem o machismo que deturbou depois as coisas, né? Então, tem até aquela frase, a masculinidade tóxica, que a masculinidade mata, essas coisas. Não é a masculinidade que mata, é a falta dela, que isso tomou forma do machismo, né? Então, por exemplo, a masculinidade, ela nos dá uma força. O homem, por si só, é forte, com exceção daqueles que têm dificuldade para assumir a força física, né? Mas o homem tem a característica de ser forte, né? Já tem a mais uma aptidão física. Só que no machismo, essa característica de ser forte já vira uma opressão, porque usa da força física para oprimir. E a gente também tem uma autoridade naquilo que a gente fala, por exemplo, o pai, quando é um pai de família, já tem uma autoridade sobre os filhos. Então o machismo pega essa autoridade e transforma em autoritarismo, porque a autoridade é algo que você conquista. Por você tem uma autoridade e é respeitado. O autoritarismo não, o autoritarismo é algo imposto. Você não é e você quer ser alguma coisa na vida. Então o machismo pegou e se coloca, já deturba essa fase do homem, né? E outra parte também, o homem, como ele está mais em foco, ele é mais visto às vezes, né? A mãe procura, assim vai. Então o machismo pegou e transforma isso no egoísmo, é centrado mais nele. A gente vê muito disso quando trata mais da questão da pornografia, da masturbação e assim vai. Então o machismo é tudo aquilo que deturba a função do homem nesse meio caminho. O que Deus sonhou, o demônio colocou esse termo no meio aí e virou essa bagunça que é. Então o que a sociedade vê hoje como algo que é ruim ao homem não é natural, não é daquilo que Deus sonhou.
mas é daquilo que foi destruído ao longo do caminho, né? E a gente precisa voltar a isso muitas vezes e se afirmar. A gente já está caminhando por um longo tempo, acho que a sociedade vem mudando muito rápido. Então, toda vez que a sociedade muda, a gente se afasta um pouco mais do propósito inicial das coisas. Estava até comentando com a Alice, que é engraçado, que eu joguei masculinidade no Google lá. Eu achei poucos sites católicos que dedicam tempo mesmo para escrever. Sites, né? Tem livros, tem essas coisas. Mas poucos sites que são acessíveis. Porque livro você precisa comprar o livro, mas o site é mais fácil você conseguir acessar, vídeo do YouTube. Eu consegui achar uns poucos que davam para absorver. Santa Carona tem um vídeo lá rapidinho, mas é muito bom. O Padre Paulo Ricardo também tem um. Mas quando eu fui jogar, por exemplo, no Google Acadêmico, eu vi inúmeros artigos para falar disso. Então, as pessoas que estão falando sobre o tema masculinidade e feminilidade hoje são pessoas que tentam afastar ela da visão como um plano criado por Deus. Então, vai ficando mais difícil a gente ter contexto do que realmente é ser homem e é ser mulher por causa desse sentido, né? E aí já cai uma responsabilidade para nós. Se a gente conhece, é bom a gente também produzir algo para que as pessoas conheçam, né? E não só simplesmente produzir escrito. É um dos motivos que as coisas se perdem também, é porque a gente não tem exemplos com que se espelhar. Então, se a gente não tem exemplos com que se espelhar, que possamos nos preocupar em ser os exemplos para que as pessoas se espelhem, né? Então, que a gente traga uma consciência do que é ser o certo, para que as pessoas... Olha lá, isso vai me deixar sem graça. Por quê? Que as pessoas... que a gente traga em nós o que é ser certo, para quando as pessoas buscarem uma referência, tem em nós, não como modelo, mas algo como buscar para orientar, né? Que é uma coisa até que a vida dos santos trazem bastante, que eu vou trazer até São José e São João Paulo II, que não pode faltar. Porque quando a gente precisa de temas mais elaborados, que a gente precisa de tópicos mais elaborados, a gente precisa olhar para alguém que exerceu melhor que nós, né? Então, e a masculinidade, ela é algo já natural do homem, já é algo que já está dentro dele desde o princípio, só que não é algo espontâneo. Então, por isso que a gente vê tanta gente que foge muito disso. Então, ela precisa ser construída com o tempo, ela precisa ser trabalhada. E nisso entra muito a questão das virtudes. Porque o homem, ele é construído nas virtudes. O homem tem uma tendência muito fácil a cair nos vícios. Muito fácil. Seja bebida, seja cigarro, seja jogo, e assim vai. Ele se distorce muito rápido do objetivo final dele. Então, essa construção da sua virilidade passa muito pelas virtudes. É interessante que eu estava até vendo que virtudes e virilidade, elas têm o mesmo prefixo, que é o vir, que vem do latim homem. Então, e São José Maria Escrivá até fala também, ele fala ser enérgico, ser viril, ser homem e depois ser anjo. Então, a virilidade é algo natural do homem, mas que é praticado no exercício das virtudes. Você não tem como crescer em santidade, até na frase de São José Maria Escrivá, ele fala, ser enérgico, não seja prostrado, morto na vida, não, faça alguma coisa da sua vida. Ser viril, assuma sua postura de exercer as suas virtudes que você tem, se torne homem e depois se torne santo. É um caminho que a gente tem que assumir. É um caminho, é meio que um passo a passo que a gente tem que seguir, né? E é bacana que as virtudes e a masculinidade, elas se relacionam não só no sentido do sentido da palavra, o que é ser, o vir, né? Que é do latim, assim. Mas é porque as virtudes, elas são... Santa Catarina de Sena até fala no livro que as virtudes e o pecado se exerce no outro. E a masculinidade também se exerce no outro. Você não faz isso só para você. Não tem como você saber se você está sendo um homem segundo o coração de Deus, lidando só com você mesmo. Porque você não tem desafios. Você não tem situações que te pedem para sair do comodismo. Você não tem situações que te pedem uma postura mais adequada. Então, você só sabe se está seguindo no caminho certo, só é trabalhado em você a partir do momento que lida com o outro. E o catecismo trata o ser humano como ele tem a necessidade, não é tipo assim, uma característica do homem, mas uma necessidade de viver em grupo, por causa dessa questão. Da mesma forma que o pecado muitas vezes é a nossa decisão, mas que a gente exerce no outro, é falando mal do outro, é procurando, julgando, às vezes trazendo até para a pornografia, buscando o que o outro está fazendo para nos satisfazer. A virtude e a virilidade e a masculinidade se exercitam no outro também. Então, toda vez que tiver uma decisão de querer ser melhor, de querer dar mais um passo em qualquer questão, a gente tem que buscar dar um passo junto com os outros, em comunidade. É até bom que o JC ensina bastante isso, né? Principalmente nos momentos em que a gente tem que aparar as nossas pontas. Porque o homem ele tem que estar predisposto também a se modificar. Não se modificar para perder a sua essência, mas para se modificar para ser formado.
Porque se essa parte, esse processo que não é natural, que a gente tem que ser condicionado com o tempo, ser construído, é um processo doloroso. É como a gente vai conquistar a coroa da santidade. É o processo da gente descobrir o ouro em nós. E todo ouro, ele passa pelo fogo. Todo ouro, ele passa por esse processo doloroso. Então, ser podado, se modificar para que a gente aprenda o que realmente é essencial, é nos processos que a gente tem que assumir e viver, né? E é bacana que a gente precisa, como tinha até falado no início, que a gente precisa de uma... Tô falando rápido demais? Não, é que eu já passei essa palestra tantas vezes que às vezes vai no automático, solta uma metralhadora aí. Mas é que a gente precisa de um modelo, né? Um modelo de virtude primeiro, mas um modelo de homem e um modelo de santidade. E não é segredo para ninguém que a gente tem Jesus Cristo aí, né? Que veio a nós para nos dar esse modelo, nos deu o céu como herança, mas depois nos deu um modelo de vida que seguir. E é bacana que na palavra nunca fala que Jesus é homem, né? Sempre fala que ele é o filho do homem. Mas tem um trecho que é quando Jesus, depois de ser flagelado, já está todo machucado, que Pilatos fala, que está lá em São João. Apareceu então Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse, eis aí o homem. Então, e essa passagem ela traz a definição de Jesus como homem, como exemplo, mas que Jesus estava frágil no momento. Já estava ensanguentado, já estava todo... A fraqueza dele já estava exposta, né? E o homem, ele sempre tem necessidade de querer ser melhor sempre, né? Sempre ser superior. O homem tem um ego muito inflável. Infla muito fácil. Mas quando a gente pega o primeiro exemplo que Jesus deu, não o primeiro exemplo, mas a primeira definição, és um homem, ele estava numa situação muito frágil. E isso traz a missão, porque a missão de todos é o sacrifício. Mas o homem é chamado mais a esse sacrifício por ser modelo, até São Paulo fala, para ser modelo de Cristo, e se doar para a igreja, para sua esposa também, para aqueles que estão convivendo, da mesma forma que Cristo se doou na totalidade, né? E só uma coisa também, um detalhe, é que a gente tem mania de tratar a masculinidade só exercendo na relação com a mulher, né? Às vezes com a esposa, com a namorada, ou com o padre, com a sua igreja, mas não é. Tudo isso se pratica em todos os nossos relacionamentos. Seja com os nossos amigos, ou relacionamento homem-homem, seja em casa, com a nossa família, seja com os nossos irmãos. A postura de um homem, ela tem que ser integral em tudo. Não dá para ser uma postura, escolher só, não, vou ser homem com a minha esposa e ser um homem frouxo dentro de casa enquanto vive com a mãe. Não assumir as posturas de, às vezes, de trabalhar as virtudes naquele amigo que tá junto com você, né? Eu estava até pensando, enquanto eu estava vindo para cá, que é bacana, que quando a gente se relaciona com a mulher, já é mais fácil, porque eu vejo, por exemplo, com Clara, ela já tem uma exigência que a gente tenha conversas mais profundas. E eu tô de boa, vou seguindo. Só que, por exemplo, se eu for seguir só eu tô seguindo quando eu tenho com os meus amigos, a gente nunca vai ter uma conversa profunda. Então, eu tenho um amigo que é muito bacana. A maioria conhece, que é Yuri. Toda hora a gente vai mudando, né? Às vezes eu faço uma exigência de a gente ter conversas mais profundas, às vezes ele faz uma exigência de ter conversas mais profundas, e assim a gente aprende o que é lidar com os outros. Então, não é ter uma dependência de que eu vou exercer a minha masculinidade só quando tem a mulher. E já criar aquele todo roteiro, todo teatro, para quando eu for procurar alguém para estar junto comigo para sempre, que eu vou querer ser homem. Não. Vou querer ser homem na totalidade. Desde os primeiros minutos da minha família até o momento acho que eu vou me casar. E Jesus mostrou isso muito bem. Jesus foi homem com Nossa Senhora, Jesus foi homem com a pecadora caída, Jesus foi homem com os discípulos, ele foi homem até com os soldados que estavam matando ele. Então ele soube reconhecer o papel dele na situação em que ele estava, né? Isso vai até atrás, já vou linkando um pouco até com São José. Um dos tópicos que os meninos tinham passado é trazer algum exemplo de santo. E não tem como você pensar no exemplo de homem e não lembrar de São José, né? Porque o cara foi o cara. E todo mundo conhece a história de São José, o chamado que ele teve. Só antes eu esqueci um tópico, se eu voltar lá na frente eu vou me perder nele. E eu esqueci bem dele, que é com relação às virtudes, que é a virtude máxima que a gente tem para atingir, a virtude das virtudes, é a castidade, né? E é até um dos tópicos que a gente tinha passado de tratar sobre ele. E é bacana que eu tenho um livro tratado da castidade. Eu comprei o livro e achei assim, nossa, vai vir coisas inovadoras, né? Vai vir uma revolução assim, de como viver a castidade. Só que o livro já trata de tudo aquilo que a gente já escutou nessa vida. Tudo.
Não tem nada de novo. Então, o segredo para ser casto é muito simples. Realizar aquilo que a gente já sabe. Fugir da situação de pecado, procurar rezar, procurar a Deus. Enfim. E nesse mesmo livro fala que quem conquista a virtude da castidade certamente conquistará as demais. Mas quem sucumbe à castidade também facilmente conquistará outros vícios. E até no mesmo livro Santa Catarina de Sena, Deus fala que ele dá todas as virtudes para todo mundo. Mas ele dá algumas em destaque para algumas pessoas. Tipo assim, Laís tem uma virtude em destaque, eu tenho uma virtude em destaque, para que a gente se complete, a gente entenda que não dá para viver sozinho. E a castidade, ela é uma virtude que a gente tem que olhar para nós, para o nosso jeito de olhar e atrair o outro para o nosso coração. Então, é a única virtude que a gente tem em grau maior em todo mundo. E a partir do momento que a gente tem uma disposição para atingir a castidade, as outras virtudes que já temos em nós, elas já vão para o acréscimo, já vem crescendo em nós. É aqui, né? Se a gente fizer o jogo no hard, o easy fica muito mais fácil. Então, e assumindo a castidade como uma virtude que a gente tem também, a gente, consequentemente, a gente já assume a humildade, que é a virtude, para mim, mais difícil de todos. Primeiro a castidade, depois a humildade. Porque você começa a ser humilde, depois a soberba já bate ali, já fui humilde, já perde ela toda. Então, e acaba que essas virtudes complementam a essência do homem também, no homem e da mulher também, porque são coisas que facilitam o relacionamento. São coisas que nos colocam no nosso lugar, nos colocam na nossa postura, porque sendo humilde e sendo casto, você sabe olhar para as pessoas de uma forma santa. Sabendo olhar as pessoas de uma forma santa e tendo ciência do local que você está, é mais fácil você tomar uma postura de acordo com aquilo que Deus te pede também. Tá dando para entender? Eu tô falando muito confuso. Tá dando? E da mesma forma, até trazendo o ensinamento que Santa Catarina de Sena fala, que a virtude é praticada no outro. Então não dá para buscar uma castidade sozinho. Porque eu posso criar a ilusão de que eu estou muito bem na minha vida. Posso criar mesmo, que isso já está resolvido na minha vida. Sair de casa, abrir o portão de casa, pronto, já deu tudo errado. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para que seja construído de forma de pé no chão. Não seja uma falsa virtude onde que a gente acha que conquistou alguma coisa e compensa que não a rasteira é maior do que a gente tinha imaginado. Né? E então, agora ligando mesmo com São José, agora eu não pulei nenhuma parte para não ficar desconexo. São José, ele junta tudo isso que a gente precisa viver com a nossa missão. Ele traz tudo isso no exercício da missão que ele assumiu, na postura que ele assumiu diante de Nossa Senhora, diante de Jesus e até mesmo diante de Deus, né? E para não ficar muito confuso e trazer a vida de São José que todo mundo já conhece, eu trouxe cinco pontos da vida dele que todo homem deve saber exercer, ou pelo menos deve buscar exercer, para que se aproxime mais desse objetivo, né? Dessa construção da masculinidade em si. O primeiro ponto é a bondade. A bondade de São José é refletida quando ele opta por não expor Nossa Senhora quando descobriu que ela estava grávida. Se fosse um homem comum, na hora ia se revoltar, tinha sido traído, né? Sua alma foi embora, a pessoa mentiu para você e já era ali. Mas não. A bondade dele fez ele olhar para ela primeiro, antes de olhar os sentimentos que ele estava tendo. Então, essa é a primeira postura que o homem tem, porque liga até na situação de sacrifício, a postura de sacrifício que deve ter. Olhar sempre para o outro antes de olhar para os nossos sentimentos próprios. Naqueles sentimentos calorosos, que é a raiva, que é os desejos primeiros ali de qualquer situação. Então, é sempre olhar um outro com uma disposição de olhar que a situação não depende só dos meus sentimentos e das minhas opiniões. E nessa mesma bondade, parece que foi até uma aprovação que Deus deu para ele, né? Que entregou para ele numa época onde que a lei era bem rígida com relação a essas coisas, entregou para ele uma situação dessa. Uma moça nova que entrega em casamento para ele, ele era um cara muito bom, porque a gente vê depois que São José não fraqueja, e ele já tem esse baque de primeiro. Então ele passou por essa prova, passou por esse negócio, e quando ele passou por isso, Deus se revelou para ele em sonho. E essa mesma bondade que fez para ele olhar para Nossa Senhora e entender os planos, entender que não dependia só dele, mas tinha algo a mais ali, fez ele aceitar mais facilmente a vontade de Deus para aquilo tudo. E passando por essa situação, que o coração dele se dilatou mais para aceitar o que Deus tinha para propor depois, né? E o outro ponto, que vem logo depois disso tudo, é a fé e a prudência.
Primeiro, a fé. São José dormiu e Deus falou para ele que a mulher que ele tinha se casado ia ser mãe do Filho de Deus. Ô, gente, se eu sonhasse com isso na hora, assim, viajei total. Mas para ele não, a fé dele, de São José bastou. E um homem que não confia em Deus é um homem que cai muito fácil. Um homem que não confia nas promessas de Deus é um homem que sucumbe muito fácil, né? Tem até aquela música que fala que Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentiras, né? A gente esquece das promessas de Deus muito fácil. A gente esquece dos compromissos que Deus assume com a gente muito fácil. Se eu quero assumir uma família de acordo com o que Deus ensina, como é que eu posso esquecer do que Deus me promete tão facilmente assim? Como é que eu posso chegar para o meu filho e ensinar que o Deus que eu sigo é um Deus fiel, é um Deus que supre tudo aquilo que precisamos, se nem eu mesmo acredito nisso? Como é que eu posso viver uma vida estudando a realidade que a gente está hoje, onde que precisamos construir em nós um testemunho de que o Deus que seguimos é um Deus bom, se nem nós mesmos temos essa fé nas promessas de Deus? A Bíblia que tem diversas promessas para que Deus pede, já nos dá ali, né? A vida eterna é uma delas. E a vida eterna é a promessa mais difícil que a gente tenta se convencer, né? A gente fala que acredita, mas na prática a gente se esquece muito fácil que existe uma vida depois disso tudo. A gente se convence muito mais do inferno, de existe uma condenação, de que existe uma salvação. Parece que simplesmente a gente vai só dar mais um passo, vai viver a vida como está aqui hoje. Não é. Então, a fé tem que ser algo já enraizado em nosso coração pela disposição de seguir a Deus, né? E depois vem a prudência também. Não bastava São José só ter um sonho e ter visto que Deus pedia algumas coisas para ele. Mas ele também precisou colocar o pé no chão, não no sentido de confiar em Deus, mas a prudência dele partiu muito mais de sair do que ele achava que era o ideal e confiar naquilo que Deus propunha como o ideal para ele. A prudência dele não foi uma prudência nós de dar um passo receoso. A prudência de São José foi uma prudência de abandonar o que ele tinha sonhado, o que ele tinha planejado. Isso. Beleza. Eu falei beleza comigo mesmo. E nessa parte, porque toda vez que Deus pediu para ele algo, foi algo grande. Assumir um filho que não era dele, sair de um lugar para ir para uma terra que eles não tinham morada para fugir do faraó. Então, toda vez que Deus pediu a São José, ele pediu uma coisa grande. Então, se tudo isso já não tivesse no coração dele, ele já tinha falhado há muito tempo. E bobear, não, claro que o plano ia se realizar porque Deus não se limita a isso. Mas a gente não teria o exemplo de santo como a gente tem hoje, que é ele, né? O terceiro ponto é a justiça, que é difícil também. Que é dar a Deus o que é de Deus e dar aos homens o que é dos homens, né? É dar a Deus até aquela esmola que a gente dá, trazendo para o contexto da época, que era muito comum as esmolas, né? Dar a Deus até a esmola que a gente entrega para o mendigo, até a última gota do nosso suor trabalhando. E São José deu a Deus tudo que ele tinha, a vida. E a gente também, como optou por seguir a Cristo, Deus não pede menos que a nossa vida por inteiro. Então, a justiça é reconhecer o que é de Deus, é reconhecer o que devemos dar a Deus, até mesmo nas condenações, assim, mas acaba que a gente não tem uma postura muito de condenar, mas é entender o que é de Deus, o que é nosso. E o que é de Deus hoje é a nossa vida por inteiro. Então, se consagramos uma vida por inteiro a Deus, devemos deixar tudo nas mãos dele e realizar tudo nele também. Depois, a fortaleza, que é o quarto ponto, porque ele precisou se manter firme mesmo quando estava perseguindo o filho dele, mesmo quando a senhora pronta a dar à luz não tinha lugar para dormir. E ele precisou ser fortaleza também quando o filho de Deus nasceu e estava dentro da casa dele. E precisou ensinar tudo isso para ele. Precisou ensinar todo o ofício. E por último, que é a caridade. Tem uma frase depois que eu descobri que não é de Papa Francisco, mas que fala que a árvore ela não dá o fruto para si, o rio não dá, as águas do rio não são para si, o sol não brilha para si mesmo e as folhas não espalham a fragrância para si. A regra da natureza é você viver para o outro. E sempre os relatos de São José são sempre isso, viver para o outro. Ele viveu inteiramente para a Sagrada Família.
Desde o minuto que Deus apareceu para ele em sonho, até o minuto que ele faleceu, ele viveu inteiramente entregado à Sagrada Família. A caridade que ele precisou exercer foi servindo a Sagrada Família. Então, o homem precisa trazer todos esses pontos para que ele consiga assumir uma postura adequada àquilo que Deus sonha para ele, que é a postura da bondade, fé e prudência, a justiça, a fortaleza e a caridade. Mas de todas elas, a caridade deve prevalecer, porque ela orienta tudo aquilo que a gente precisa viver. A caridade, ela nos aproxima muito mais de Deus, né? E nos aproximando muito mais de Deus, as outras coisas vêm por consequência. Então, a predisposição de todo homem não é assumir o título de ser homem. Porque é bacana de São José também, ele tinha o título de ser protetor da Sagrada Família. Mas ele não se gabou disso, a gente não vê palavras de São José. São José se ocupou muito mais da missão que era confiado a ele, que era de protetor, que era de ensinar, que era de prover, do que de querer trazer para ele um título para se autoafirmar como o pai da Sagrada Família. Para ele valia muito mais se dedicar ao serviço, se dedicar à doação, do que qualquer outra busca, né? E outra coisa também que a gente tem que optar por, quando a gente se entrega, opta por viver uma vida que Deus sonhou, aquilo que Deus inspira no homem, é estar disposto a ser um homem que tem grandes sonhos, que vai revolucionar o mundo, mas às vezes é um homem também que vai ter uma vida comum, que é aquele pai de família, que vai criar 2 filhos em casa, vai ter um emprego às vezes que é monótono, que vai ter a rotina com sua esposa, mas que o homem tem que saber olhar para a situação onde que ele vai estar, não só no futuro, mas hoje também. Às vezes o seu chamado hoje é um chamado grandioso, mas às vezes é um chamado ordinário, de cotidiano, mas a gente tem que olhar isso também como uma missão que Deus propõe, uma missão que Deus pede, e que exige uma postura, uma decisão. Não dá para... volta até na frase de São José Maria Escrivá, que fala, ser enérgico. Não seja prostrado naquilo que você está exercendo hoje. Assuma uma postura dentro da sua casa, pelo menos. Assumir a postura dentro de casa, que é o nosso meio que a gente está vivendo hoje, né? Mas é difícil, né? A gente é filho e tem toda uma hierarquia acima de nós. Mas que caiba os pequenos detalhes, que caiba as pequenas situações do cotidiano, né? E só para antes da gente finalizar, antes de partir para o último tópico ali, os meninos até passaram as três, eu estou até ficando mais nervoso, estou até embolando as palavras, mas eles passaram 3 palavras, né, que é a questão do protetor, do mestre e do provedor. Eu vou começar pelo provedor, que é aquele que dá mais conflito, assim, né. O provedor, às vezes, cai naquele mito, o homem tem que prover e a mulher simplesmente sentar em casa e esperar. Mas o provedor vai muito mais além disso. Não é um provedor simplesmente financeiro que tem que sair de casa para trabalhar, que tem que prover para colocar um pacote de arroz em casa. Mas ele tem que estar disposto a entregar o que é necessário para aqueles que ele diz que ama. Porque se ele não estiver disposto a fazer o melhor para aqueles que ele ama, ele não vai ser disposto a fazer nada para ninguém. Então não é só um provedor financeiro que vai ter que trabalhar como um burro de carga, que vai ter que sair de casa às 8 horas da manhã e voltar às 6, entregar o salário no final do mês e deixar os filhos todos para a mulher. Não é. É prover também de amor, é prover de educação, é prover de espiritualidade, é prover de proteção, já entra no tópico de proteção, mas ele tem que estar disposto a entregar o que é necessário para as pessoas que ele confia. E estar disposto de entregar o que é necessário para as pessoas que ele ama, não confia, que já entra o protetor e mestre. Porque se você ama, você protege. E já até entra na característica de ter a força, né? Então, e a mulher ela tem uma facilidade muito mais de ensinar que o homem. Então, se coloque à frente para deixar que a mulher ela tenha esse papel de cuidar dos filhos. Mas também tem o papel de proteger, às vezes, em casa com a própria mãe. Eu vejo lá em casa, por exemplo, minha mãe, ela pega serviço 6 horas da manhã, ela trabalha lá no cantinho do céu, é longe pra caramba. E é perigoso sair de casa no horário que ela sai de noite. Então, o meu irmão tem que se revezar para acordar às 5 horas da manhã para levar ela para levar ela no serviço, para não ter que passar por escuro, que né, ela já contou uma vez que teve um carro que perseguiu ela à noite. Então, não são simplesmente quando você tem uma família para cuidar, que você vai se montar uma casa para proteger, que você vai ter que trancar as portas todo dia, não é isso.
tem que assumir a função de proteção de todos aqueles que você convive no cotidiano, e até na função de mestre. São José mostra muito a função de mestre quando ele ensinou para Jesus o ofício dele. O ofício de ser carpinteiro, que deu a Jesus a função de homem, né? No dia a dia. São José, ele protegeu a Sagrada Família, ele não sei como é que conjuga o verbo para isso, mas ele proveu, mas ele trouxe o sustento que a família precisava a partir do ofício, mas ele também trouxe um exemplo de fé, porque mostrou Jesus a tradição, porque levou ele lá no templo, até quando Jesus se perdeu, e ele ensinou também para ele todo o ofício, mas também ensinou a tradição, ensinou a sua fé. E quando se exerce agora, caminhando mesmo para a paternidade, que é o último tópico, o Papa Francisco até fala que a paternidade é o grau máximo da masculinidade. Porque quando você vê uma criança entregue a seus braços, a proposta de amar é tão grande que você não consegue mais recusar. É você ver que o que você tinha, o que você sonhou, pelo menos para nós, cultivamos a castidade, cultivamos inúmeras reuniões para sermos santos, para construirmos uma vida virtuosa, para depois a gente casar. E tudo isso a gente vê resumido quando a gente tem um filho. Nossa, dá vontade demais de ter um filho. Mas quando você tem um filho, que você vê que foi tudo produto da sua fé, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você quis viver, é uma proposta de amor tão grande que você não tem mais como negar. Então, a partir do momento que você não tem como mais negar, acabou, meu amigo, você não tem mais sua vida. Porque a partir desse momento, você vai trabalhar sonhando para ter o melhor para o seu filho. Você vai viver os seus dias sonhando ter um exemplo melhor para o seu filho. E esse é um dos problemas esse é um chamado muito grande que às vezes assusta. É por isso que a gente tem um monte de pai que abandona a família aí. Porque é um chamado de abandono tão grande, tão grande, tão grande, que assusta o homem. E o homem ele é lento para processar algumas coisas. Da mesma forma que a gente tem que se acostumar, que a gente tem que estar preparado, às vezes, quando Deus nos chama para fazer coisas pequenas, onde a gente não vai aparecer, a gente tem que se preparar também para quando Deus nos chama para coisas grandiosas, muito além do que a gente tinha imaginado, né? E a família é isso, ser pai é isso. E eu não poderia terminar a palestra sem falar de São João Paulo II, né? Porque ele não foi pai de família, mas ele soube exercer tudo aquilo que ele tinha. E é bacana também que ele foi muito fiel ao que o pai dele ensinou. E o pai dele traz muito um exemplo de fé. Que a fé, quando é comunicada com verdade, ela cria vida, né? São João Paulo II, o pai dele comunicou a fé católica para ele, quando chegou diante da imagem de Nossa Senhora e falou que a partir de hoje ele era filho dela. Então ele assumiu a fé católica aí. Só que toda a vida dele a vida de São João Paulo II foi toda uma vida de doação. Quando ele foi para o seminário, foi uma vida dedicada à doação, porque ele foi clandestinamente. Quando ele quis ser ator também, foi uma vida que ele fala que ele queria trazer alegria para as pessoas. E quando ele realmente foi papa, ele assumiu uma postura de que a vida dele não poderia se encerrar só nele. Ele lutou pelos direitos das pessoas a quem ele via, né? Por exemplo, ele lutou contra o comunismo porque via a dor do comunismo. Então ele assumiu a postura de que ele tinha que ser guerreiro na época que ele estava. Ele tinha que abraçar o chamado que ele tinha, por mais ser difícil que fosse, tanto que ele sofreu atentado contra a vida. Mas ele também tinha uma bondade tão grande que teve um caso que eu gosto muito, que foi uma moça que chegou para ele, que falou que tinha passado no campo de concentração, era da mesma cidade que ele, e quando ele olhou para a moça, ele falou que ela sofreu no lugar dele, porque era para ele ter ido para o campo de concentração, só que ele conseguia fugir. E a partir de hoje, a dor dela era dele. Então ele tinha que suprir a dor que ela tinha com uma amizade. E era uma amizade sadia, uma amizade construída na pessoa de homem que ele foi. Ele foi um cara que viveu a masculinidade dele, a postura de homem tão forte, que o mundo inteiro conseguiu contemplar a santidade dele. Então, quando a gente assume a postura, é bacana que todos os santos, você não duvida dos santos, quando você estuda a vida de um santo. Quando você estuda por exemplo, uma santa mulher, Santa Teresinha, você vê nela uma mulher, sim, se reconhece, você já é confirmado, e da mesma forma um homem. Quando a gente assume os propósitos de Deus, as pessoas conseguem ver em nós claramente o que nós somos. Então, os propósitos de Deus me ensinam como é ser homem e as pessoas já vão ver isso e eu não vou precisar afirmar. Porque o homem tem mania de ficar afirmando o tempo todo, né?
se autoafirmando que é homem, para lá e para cá, que é forte, é isso, aquilo. Mas quando a gente assume tudo isso para Deus, a gente não precisa mais se autoafirmar. Porque o Espírito já trabalha em nós, já tira de nós aquela mesma dureza do coração, e já coloca em nós um coração mais vivo e mais sensível a tudo isso. E agora, para fechar, né, estava até conversando com a Alice, e os meninos até passou, que o objetivo dessa reunião, que eu até tinha perguntado se seria meninas de um lado, meninas do outro, né? E as meninas falaram que não, que seria tudo junto, porque para a mulher ter ciência da função do homem, o homem ter função da ciência da mulher. Eu estava até conversando com a Alice, que a gente sempre tem aquilo que eu falei, a gente estava acertando os últimos pontos da palestra que eu mandei para ela, e eu falei que então que seria bacana encerrar com um pouco de testemunho, assim, né? Que a gente sempre fala que um homem, ele ensina o outro. Então, um filho precisa de um pai em casa para que ele seja ensinado das suas funções, da sua postura e tudo mais. Beleza, só que muitas vezes a gente não tem caso, acho que o pai está em casa para poder ensinar o filho, né? Ou às vezes a mãe não está em casa para poder ensinar a filha. Só que quando uma mulher ela assume a postura de ser uma mulher mesmo, assumir a feminilidade dela, assumir a postura dela de mulher já é suficiente para ensinar um homem. Por exemplo, lá em casa, não é que é exemplo, gente, é só para contextualizar mesmo. Lá em casa a gente foi criado só pela minha mãe. Então a gente não teve a presença do meu pai muito pouco. Então minha mãe sempre ela teve que fazer tudo. Ela pagava as contas, ela que olhava a casa, estava tudo certo, ela que levava na escola, ela que cuidava, ela fez tudo, desde o princípio ao fim. Então, se for seguir por essa lógica, sim, a gente deveria ter fragilizado nessa parte, né? Só que minha mãe assumiu uma postura de mulher tão convicta, que ela soube ensinar pra gente o que é ser homem. Então ela pegou, olha, eu tive que assumir diversas responsabilidades na minha vida que não me cabiam. Porque quando eu optei casar, eu passei essa responsabilidade para viver junto com outra pessoa, mas eu tive que assumir. Então, a partir do momento que eu sei o que falta num homem, eu estou ensinando para vocês. Então, a gente sempre cresceu com essa consciência. A principal lição que ela nos deu é assim, nossas escolhas, nossas consequências. Mas que tudo a gente tem que arcar, todas essas consequências a gente tem que ter responsabilidade. E ela sempre fala, vocês moram comigo, vocês têm responsabilidade com a minha casa hoje. A partir do momento que você assume, que nem eu namoro, ela sempre pega no meu pé. Se você tá com a filha dos outros, honra a filha dos outros. Não tem isso de meia boca, não. Então, ela sempre... nessa parte de ensinar, né, sobre as responsabilidades, a gente sempre teve um apego muito grande para estudar. Ela sempre tendia a gente para estudar. Só que nunca foi obrigatório. E ela falou assim, olha, pode estudar ou pode não estudar, mas aquilo que escolher assume uma responsabilidade. Então, a gente criou essa consciência. Hoje, meu irmão, por exemplo, mora sozinho, meu irmão tem 22 anos, já cuida de uma casa inteira, já mora com a namorada dele, não é dos meios mais certos, mas ele soube assumir o ensinamento que ela deve. Meu irmão mais novo, ele não quis estudar também, ele trabalha. E foi bacana que eu até conversava um dia com ele, eu tava falando com ele, Gustavo, eu tô pensando em trabalhar, porque me incomoda esse negócio de não ter trabalho, só estudar. Ele assim, a sua função é estudar. Dentro de casa, hoje, a sua função é estudar. A minha é trabalhar. Um dia você trabalha, beleza. Então, e toda vez que a gente chega em casa, ela tem uma conta pregada lá. Um de nós três já pega e paga. Então, ela já nos ensinou toda essa função que a gente tem que assumir da nossa vida. Então, ela ensinou que eu não posso fraquejar, eu não posso fugir das minhas responsabilidades. Não tem como eu assumir um compromisso por exemplo, com a minha namorada. Minha mãe sempre pegou no meu pé. Lá em casa, Clara tem sempre a razão. E eu não faço com Clara para não levantar, mas ela tem sempre a razão. Porque ela sempre pegou para essa responsabilidade. O homem tem responsabilidade, o homem ele precisa assumir essa postura. Então, quando a mulher assume o que ela é, ela consegue ensinar o homem a ser o que ele precisa ser também. Ela dá essa exigência para ele, né? E só para a gente encerrar, para a gente rezar um pouquinho, espero que eu tenha conseguido passar tudo aquilo que eu pensei. Mas só para a gente rezar um pouquinho, quando eu rezava preparando um momento de oração, para agora, uma coisa que ficava muito forte é que a gente tem estado muito cansado, tentando se encontrar, tentando ser quem devemos ser. Me viu uma sensação que a gente sempre corre para querer ser alguma coisa, para querer ser uma pessoa, para querer nos autoconhecer, mas sempre cai numa frustração muito grande, né? Então, se quem quiser desligar a câmera, né? Vou até colocar um fundo de oração aqui. Mas trazendo nesse sentido que a gente precisa nos tornar algo
O homem ele precisa trilhar um caminho para se tornar homem de verdade. Ele precisa buscar as virtudes. Eu queria te trazer essa reflexão para refletir sobre como você tem buscado se tornar algo, né? Como tem buscado assumir ser homem, ser mulher, ser alguém. E às vezes a gente frustra tanto tentando ser algo, buscando ser algo, que desistir já começa a se tornar uma opção. Por mais que a gente não fale, vou desistir hoje, mas acaba sendo algo natural. Buscar uma virtude já não tem tanto apreço mais como tinha antes. Eu te convido a colocar para Deus essa busca de querer ser algo. Te convido a colocar para Ele esse desejo de querer se tornar, às vezes, um homem ou uma mulher melhor. E ser sincero em dizer que às vezes não tem conseguido. Pelo menos mostre para Deus uma disposição, por mais que já tenha se esgotado, mas que tenha uma disposição para assumir isso. Queira apresentar para Ele pelo menos um pontapé inicial. E peça para Ele ensinar o que Ele sonha, né? Como eu falei, antes de ser masculino e feminino, somos seres humanos criados por Ele. Criados no amor e para o amor. Então, se antes a gente não voltar para esse primeiro ponto, que é ser criado dentro desse amor, a gente não consegue ser masculino e feminino. Antes de sermos humanos, não vamos conseguir sermos homem e mulher. Então que a gente volte nesses detalhes, onde que Deus se mostra presente quando Ele sonhou com a nossa criação. Como eu falei, que todas as virtudes, elas se exercem no outro, mas antes de se exercer no outro, essa virtude precisa ser trabalhada, ela precisa querer ser vivida. Ela nasce em nós, mas não para em nós, porque ela precisa de passar para os outros. Mas esse nascimento dessa virtude, ela vem desse exercício de olhar para nós diante de Deus com aquilo que nós somos em matéria. E damos tanto tempo nessa rotina de querer ser alguém, de querer ser um engenheiro, de querer ser um professor, de querer ser uma professora, que a gente esquece que antes de qualquer um desses títulos a gente vai ser ser humano, criado por Deus, ser homem, ser mulher. A nossa corrida tem sido tanto para buscar 2.000 metros que a gente não tem buscado uma corrida de alcançar os 100 metros, que é aquela conquista de voltar para Deus. Toda vez que vamos sonhar e pensar em ser algo, precisamos olhar para nós como a nossa base tem sido construída. Não dá para, por exemplo, ser um pai de família, sendo que eu não consigo nem rezar mais.
Não dá para passar a fé que eu digo que acredito, se eu não mesmo tenho uma disposição para vivê-la. Terminando, né? Por tudo aquilo que Deus fez, que Ele precisa continuar fazendo em nós ao longo da semana, ao longo do mês, para que a gente volte a olhar para nós como com essa meta de querer nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Nós demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.